Apocalipse capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram como a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação, ou à árvore alguma, mas somente os que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos como cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, com o nome hebraico de Abaddon, e em grego, Apolion. Até aí. Eu acho que você percebeu a dificuldade que nós temos essa manhã. É realmente um texto difícil, com muitas nuances. Muita gente já interpreta errado, eleva o significado à 10ª potência, e daqui saem teorias da conspiração, de todos os gêneros, de todos os tipos, e muitas mentiras para enganar aqueles que estão menos avisados. E nós vamos ver que esse texto, sim, ele é enigmático, é um texto difícil, mas ele tem a sua interpretação correta, adequada, mas não exagerada. E também fala aos nossos corações, vocês vão perceber isso. Do que é que esse texto trata? Qual é o tema dele? Bom, o tema dele é idolatria. Contra a idolatria. É sobre isso que Deus está falando aqui. Nós vivemos em uma época de densa idolatria, e você há de concordar comigo. Muita gente idolatra deuses de todos os tipos. Idolatram Maria, Buda, Santo Expedito, Kardec. Esses são apenas alguns nomes dos deuses que são idolatrados porta afora. Nós não deveríamos nos esquecer, contudo, que tudo que a gente coloca no lugar de Deus é um ídolo em potencial. Ídolo não precisa necessariamente ser construído de gesso, nem ficar em um altar. Ídolo pode ser uma pessoa. Ídolo pode ser uma situação que você coloca no seu coração, na sua mente, e que fica no lugar de Deus. Tem muita gente porta fora que idolatra a Beyoncé. Tem muita gente porta fora que idolatra os Beatles, o Metallica, o Justin Bieber, novela, enfim, galã de novela.
A idolatria pode ser para uma pessoa comum, qualquer. E ainda que você não diga que ela é Deus ou que ela é divina, ela fica no lugar de Deus no seu coração e na sua mente. Tem pessoas que idolatram substâncias. Tem gente que idolatra a cocaína, não vive sem. Idolatra a cerveja. Idolatra o cigarro. Ídolos competem pelo lugar de Deus em nosso coração. Deus não compete porque Ele não se coloca nessa posição. Ele é Deus. Ou Ele é tudo na sua vida, ou Ele não é nada na sua vida. Não existe meio termo, mas o ídolo ele entra no jogo. O ídolo ele está a fim de competir. E ele luta pelo lugar de Deus em seu coração. Enfim, o que eu gostaria de te dizer é que o ídolo ele pode ser um filho. Eu lembro que eu sou técnico em medida de liberdade assistida. E trabalho com isso em idas e vindas, se for contabilizar, mais de 10 anos. E logo que eu iniciei, eu não me esqueço de receber uma família. Uma mãe e o filho e uma menininha também, uma garotinha. O filho dela, ele deveria ter mais ou menos 1,90 m. Branco, grande, corpo todo tatuado. As tatuagens não eram tatuagens estéticas. As tatuagens eram tatuagens que é feito no meio delitivo, no meio criminoso. Ele falava comigo, a gente via que ele tinha trejeitos criminosos. Você via que ele sabia o que ele estava fazendo. E para piorar, ele era reincidente. Aí a mãe pediu para o garoto sair da sala. E com tudo isso e um pouco mais, ela me perguntou: olha, eu acho que ele foi preso por engano. Você tem certeza que ele é criminoso? E eu olhei para aquela senhora e eu falei: senhora, a gente não deve estar falando da mesma pessoa. Ela estava cega pelo ídolo. Para ela, idealizava um filho. Ela pensava nele de um jeito. Mas a realidade era completamente diferente. Tudo isso para te dizer que o ídolo ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um cônjuge. O ídolo pode ser dinheiro. O ídolo pode ser poder, posição. O que é que você não vive sem? O que é que você diz: pastor, eu não vivo sem essa pessoa. Pastor, eu não vivo sem dinheiro. Pastor, eu não vivo sem poder. Tudo isso, pessoal, para dizer: o que é que você não vive sem? Se você fala: pastor, eu não vivo sem dinheiro. Eu não vivo sem a minha namorada. Me tira tudo, mas não me tira a posição que Deus me colocou, essa posição de poder, essa posição de autoridade. Se você não vive sem isso, esse é o seu ídolo. Ainda que você diga: pastor, eu não vivo sem Deus, mas eu também não vivo sem isso. Se você está colocando em posição de igualdade, isso ainda é um ídolo. Pastor, Deus pode tirar da minha vida, mas eu não vou largar. Isso é um ídolo. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. O fato de que existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo. As que adoram a Deus e as que idolatram deuses. Esses são os 2 tipos de pessoas que existem no mundo. E nós vamos falar sobre deuses e idolatrias essa manhã. O capítulo 9 do livro de Apocalipse, ele foi escrito para saciar o sentimento de justiça da igreja. Foi para isso que foi escrito, esse é o propósito do capítulo 9 de Apocalipse, saciar o sentimento, o desejo, a fome de justiça da igreja de Cristo. Deus estava dizendo, a igreja estava se perguntando: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Nós estamos
sendo caçados, nós estamos sendo mortos, nós temos sido perseguidos. O que é que o Senhor fará? O sangue dos mártires estavam clamando a Deus: Senhor, sacia a nossa fome por justiça. E é esse o desenho, esse é o contorno que essa pregação vai ganhar essa manhã. Nós falaremos sobre deuses e idólatras. É sobre isso que nós falaremos. 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta. Deus deu a ordem ao anjo tocar a trombeta. E ele viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela que cai do céu. Nós temos passagens no Antigo Testamento, Ezequiel, Isaías, que dizem que a estrela que cai do céu é Satanás. Essa interpretação sempre depende do seu contexto. E no contexto do 9:1 não se trata de Satanás. No contexto de 9:1, essa estrela que cai do céu é uma estrela boa, mandada por Deus. É um anjo bom, é um anjo que recebe ordens de Deus. É um anjo que promove a glória, promove o reino de Deus, a vontade de Deus. A essa estrela, a esse anjo, que provavelmente trata-se de Uriel, é uma boa interpretação, conforme uma fonte primária nos avisa, o livro de Enoque, 1 Enoque 20.2. Trata-se do anjo Uriel, porque esse é o anjo responsável pela chave do abismo. Chave do abismo, que no sentido figurado, alegórico, significa morte. Quer dizer que é um anjo que recebeu a ordem de Deus de promover a morte sobre a terra, de assassinar os idólatras, de guerrear contra os idólatras. É esse o sentido dessa passagem, é esse o sentido desse verso. Esse anjo tem poder para abrir com chave o poço do abismo, que significa morte. E desse abismo sai o quê? Fumaça. Verso 2. Quando ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço. Por que fumaça? Do que se trata? A ira de Deus. A justiça de Deus. A morte contra os idólatras, a guerra contra os idólatras é promovida mediante a ira de Deus, a justiça de Deus. Nós não podemos perder de vista que o nosso Deus é um Deus que se ira. É um Deus que com a sua justiça, ele aplaca, ele detém a idolatria que existe no coração dos homens. Então você vê que esse anjo é um anjo bom, porque ele está promovendo a justiça, a ira de Deus sobre a terra. Essa fumaça, ela cobriu os céus. Tamanha é a sua ira contra os idólatras. Tamanha é a sua ira contra aqueles que decidem não reconhecer a sua glória de maneira deliberada. São os idólatras. Romanos 1,18, o que é que vai dizer? Abre Romanos 1,18 que você vai ver essa mesma ira divina contra os idólatras. Romanos 1,18. Olha a ira de Deus aqui. Pois a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem, que invertem a verdade pela sua injustiça. 21. Qual é o perfil desses homens? Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Esses são os romanos, os gregos. Contexto dos cidadãos da época, 22. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Olha o que eles fizeram. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens,
semelhantes ao homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente em seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Vocês percebem? Deus ele se ira contra os idólatras, porque os idólatras decidiram não reconhecer a glória de Deus. Eles transformaram aquilo que deveria ser inacessível, incorruptível, intocável, que é a glória de Deus, que é a imagem de Deus, o transformaram em seres feitos por mãos humanas. Imagens de quadrúpedes, de répteis, de seres humanos. Deus se ira contra esse tipo de gente. Deus ele está disposto a arrebentar com os ídolos. Qual é o seu papel essa manhã? O seu papel é reconhecer o seu ídolo. Esse é o seu papel. O que é que está no lugar de Deus? Qual área da sua vida que ele não pode tocar de jeito nenhum? O meu ídolo, pastor, é o meu namoro. Não toca no meu namoro. Eu faço tudo pelo meu namoro. Pastor, me tira tudo, mas não me deixa sem dinheiro. Se me deixar sem dinheiro, esse é o meu ídolo. Não quero. Pastor, o meu ídolo é a minha posição. Sou eu mesmo, eu valorizo a minha liberdade. Não importa. Você tem um ídolo alojado na sua mente e no seu coração. Talvez seu ídolo seja político, um político, enfim. Qual é o seu ídolo? Deus quer que, em primeiro lugar, você reconheça o seu ídolo. Esses homens não fizeram isso. Não reconheceram que idolatravam deuses falsos. Não reconheceram que trocaram a glória de um Deus santo por animais e répteis que são imundos. Não reconheceram. E por isso Deus os entregou às suas paixões. E por isso Deus abandonou seus próprios pecados. E por isso Deus os deixou para trás. O que há de pior que Deus pode fazer com você é abandonar você aos seus próprios desejos pecaminosos. É o que Deus pode fazer de pior com você. Só Ele sabe o nível que você vai chegar de depravação, de maldade, de trevas, quando abandonado aos seus desejos carnais mais primitivos. E Apolo, o deus do panteão romano, não só um deus do panteão romano, como o segundo na hierarquia romana, não só o segundo na hierarquia romana, mas o próprio imperador se declarou Apolo encarnado. Apolo, que era o deus das pragas, dentre elas dos gafanhotos, está aqui representado. E Deus, ele faz o quê? Essa fumaça é de gafanhoto. Verso 3, da fumaça saíram gafanhotos. Não é por acaso. Deus está dizendo, eu sou maior do que Apolo. Eu sou maior do que o imperador. Eu sou maior do que o panteão romano inteiro. Eu presido a Assembleia dos Deuses. Não há quem seja maior do que eu. Sabe o que Deus está te dizendo essa manhã? Ele é maior do que o seu Deus falso. Ele é maior do que o seu ídolo. Me dê um bom motivo para eu parar de idolatrar o meu ídolo e começar a adorar a Deus. Bom, o motivo é que ele é maior do que o seu Deus falso. Ele merece adoração. E o seu Deus, com D minúsculo, não merece essa idolatria. E ele usa esse gafanhoto como ilustração. Eu vou usar aquilo que é o símbolo de Apolo contra ele mesmo. Nós sabemos que essa espécie de gafanhoto nunca foi catalogada. É uma espécie que não existe, porque é uma espécie que mata gente, que pica pessoas. Eu não sei se você sabe, gafanhoto ele é inofensivo, ele não é peçonhento. Tanto que, inclusive, João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Então não é um animal venenoso. E quando a Bíblia diz que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, a interpretação é que ele comia gafanhoto e mel silvestre mesmo. Tá? Não viaja não, crente.
Tem gente que fala assim, não, gafanhoto era uma planta. Não, gafanhoto é gafanhoto mesmo. Ah, mas era um animal impuro. Não, não era. Se você for ver na lista do Antigo Testamento, é um dos poucos insetos, se não o único, que não era impuro. Ele era comestível, tá bom? Então tudo isso é uma falácia. Mas essa espécie não existe. Ela nunca foi catalogada. Nenhum biólogo nunca descobriu um gafanhoto que age como um escorpião. Até hoje não se conhece essa espécie. E aí alguém pode conjecturar, sim, está na parte B do verso de número 3. Se você for ver, está aqui. Foi-lhe dado poder como dos escorpiões na terra. Essa espécie ela não existe. Mas o que acontece? Ela foi geneticamente modificada? Bom, a Bíblia ela não relata se ela foi geneticamente modificada ou não, se ela foi criada em laboratório. Pode ser, mas não necessariamente. É melhor a gente parar aqui. O mais importante da gente saber a respeito dessa espécie é que a Bíblia relata que é uma espécie com poder demoníaco. Porque eles têm um rei, e esse rei é Apolion, esse rei é Abaddon, que quer dizer destruição. Trata-se de um general, de uma potestade de Satanás. Isso a gente pode ter certeza. Satanás sempre foi e sempre vai ser o cachorrinho preso na coleira de Deus. Deus usa Satanás para cumprir os seus próprios propósitos. Ele agora pega esse anjo bom que desce do céu, dá ele o poder da morte, e Satanás é liberado, esse general de Satanás é liberado, esses gafanhotos demoníacos começam a atacar pessoas. Ele não come vegetais. Esse gafanhoto, essa espécie, não ataca vegetais. Olha o que diz o verso de número 4 de Apocalipse. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra. Até porque a vegetação da terra já sofreu nas trombetas anteriores. Nem a plantação ou árvore alguma. Você vê que esse animal ele é tão efetivo que ele não ataca vegetal. Ele perdeu aquilo que era a sua natureza, um inseto herbívoro, só deveria comer vegetais, mas aqui está dizendo que ele ataca pessoas, ele pica pessoas, e não qualquer tipo de pessoa. Deus tem um alvo em mente, Deus tem um perfil de pessoa em mente. Que perfil que é esse? Os que não têm a marca de Deus na testa. É o que diz aqui. Mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Que selo é esse? É um adesivo especial? Não. Selo na testa significa aqueles que não tiveram a mente renovada pelo Espírito. Ter uma marca de Deus na testa não é uma marca visível. Aqui eu me separo dos meus amigos dispensacionalistas. É muito mais fácil acreditar naquilo que a Bíblia sempre propôs, que mente é renovação. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Aquele que pertence a Deus age de maneira diferente. Aquele que pertence a Deus não cai em idolatria, seja qual for a ordem da idolatria. Seja uma estátua de gesso, seja uma situação ou pessoa que você coloca no coração. Crentes verdadeiros não idolatram, eles apenas adoram a Deus. É esse o ponto aqui. E aqueles que não foram renovados em sua mente, aqueles que não foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que idolatram, eles sofrerão do veneno desses gafanhotos demoníacos. Eles sim. É fácil perceber muitas vezes a diferença daquele que pertence a Deus e daquele que não pertence. Me diga o que você não abandona e eu vou te dizer quem é o seu Deus. Se você conseguir completar a frase, pastor, eu não vivo sem fulano, fulana, isso, essa
essa situação, essa posição. Está aí o teu Deus. Não, pastor, mas eu amo isso tanto quanto eu amo a Deus. Esse é o seu Deus, D minúsculo. É isso que você está idolatrando. E essa espécie de gafanhoto demoníaco vai causar dor contra os idólatras. Causa dor como a de um escorpião. Se você continuar lendo o texto, o verso de número 5 diz aqui: a dor causada por eles era como a dor da picada de um escorpião. Não sei se você sabe, pelo menos essa espécie de escorpião aqui, João tem em mente, não é uma espécie mortífera, ela não mata. Escorpião causa uma dor terrível, aquela dor, uma dor agonizante, mas ela não mata. E é isso que ele está comparando esses gafanhotos. É isso que ele está comparando. O diabo, ele está atacando aquele que já pertence ao seu reino. Você já parou para pensar nisso? Você parou? O diabo, meus irmãos, ele não é fiel a ninguém. Fiel ao atributo divino. Deus é fiel, o diabo não é. Não, mas não é possível, pastor. Aqueles que pertencem ao seu reino, o diabo vai honrar. O diabo não honra ninguém. É tudo estratégico, é tudo estratégia para cumprir os seus planos. Mas não pense que o diabo está colocando em posição de honra. Não está. Quem honra é Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Deus honra, o diabo não. O diabo não é fiel a ninguém. Mas pastor, se o diabo está atacando os idólatras, se o diabo está atacando os seus, quer dizer que esse reino está fadado ao fracasso. Porque foi o próprio Cristo quem disse, olha, um reino que ataca contra a si mesmo, um reino que milita contra si mesmo, não pode subsistir. Bem, a ideia é exatamente essa. Que o reino de Satanás está chegando ao fim. Porque o reino de Deus vai aparecer com toda a sua força, com toda a sua potência, com toda a sua glória de maneira visível. E não há forma de Deus mostrar mais a sua soberania. Não há maneira dele mostrar mais o seu poder, senão quando ele implode o reino de Satanás. Deus não está explodindo o reino de Satanás. Deus é tão poderoso que ele está implodindo. Deus deu a ordem e Satanás está ferindo os dele. Deus deu a ordem e Satanás e os seus demônios estão ferindo aqueles que são idólatras, que já pertencem a ele, que andam no reino das trevas. O reino das trevas vai passar. O teu Deus com D minúsculo, ele vai passar. 1 João 1,17, também o autor de Apocalipse diz o seguinte: o mundo passará e as suas paixões. Eu poderia completar ou substituir: e o mundo passará e os seus ídolos. O mundo passará e o seu dinheiro. O mundo passará e o seu relacionamento. O mundo passará e essa pessoa. O mundo passará e a tua posição. O mundo passará e o teu poder. O mundo passará e você e as tuas paixões e a tua liberdade. Tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abandone o seu ídolo, porque deuses eles são passageiros, mas Deus ele é eterno. Deus subsiste pelos séculos dos séculos, e é Ele quem você vai adorar plenamente quando passar dessa vida para outra. Mas o teu ídolo você não vai poder levar com você. O diabo está ferindo os que são dele, não tem fidelidade a ninguém. Olha o que diz o verso de número 6. A dor causada por esses seres é tão grande que os homens desejam morrer. Olha o verso de número 6. Naqueles dias, quais dias? Quando os homens forem atacados por esses gafanhotos peçonhentos, malignos. Quando os idólatras começarem a sofrer nas mãos desse Deus irado contra a idolatria. Naqueles dias os homens buscarão a morte,
mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E aí já tem um monte de evangélico que viaja, tá vendo? Deus vai trancar a morte, o homem vai pular do prédio e vai continuar vivendo. Eles vão tentar cometer suicídio, vão continuar vivendo. Meu amigo, é alegórico isso daqui, é força de expressão. Está querendo dizer que o desejo desses homens que foram picados vai ser de querer morrer. A dor vai ser tanta, vai ser tão agonizante, que eles vão desejar a morte, que eles vão querer a morte, mas não vão morrer. A idolatria, meus irmãos, ela traz dor. Os deuses, eles prometem satisfação, mas tudo que eles conseguem trazer é dor. É satisfação momentânea e dor a longo e médio prazo. Não perca isso de vista. Hoje você fala mal de alguém. Essa tua fofoca fomenta um conflito que vai ficando maior e maior até atingir você. Ou pelo menos você vai saber que foi você que fomentou. E vai ter que conviver com essa culpa. Hoje você mente, uma mentira bem pequenininha. A tua mentira é a tua idolatria. A tua mentira é o teu Deus falso. E você vai ter que ir mentindo cada vez mais para cobrir essa pequena mentirinha que você contou. E até ficar uma mentirona. É dor. O teu vício, você começa achando que está no controle e de repente você é controlado, não vive sem. As pessoas veem que você está refém dessa substância, refém do álcool, refém da cocaína, refém da experiência sexual. Você começa achando que você está no controle das redes sociais, de repente você não vive sem o seu celular. Teu celular é o teu ídolo. Você fica ansioso e não sabe por quê, mas não sai das redes sociais. Não para de se comparar. Não para de ver gente feliz o tempo todo, imaginando que você é infeliz. Teu ídolo está aqui, são as redes sociais. Nossa, pastor, eu sou ansioso. Não sei porque eu sou tão ansioso. Fica no TikTok, no Instagram o dia inteiro. Você esperava o quê? Não desenvolve olhar 2 segundos para uma mesma coisa, já está passando. É o seu ídolo. Deus está visitando os idólatras em sua dor. Você não acha irônico, no mínimo irônico, o fato de que esses idólatras que caçaram os mártires, que fizeram eles morrer, eles mesmos não estão morrendo? Deus fez eles sentirem dor, mas não os matou. 5 meses de dor agonizante, mas não os matou. Não devolveu na mesma moeda. Porque no fim, a trombeta, por mais cruel que possa parecer, ela é uma oportunidade para arrependimento. Deus está dizendo, nesse contexto, está dizendo para você, abandone o seu ídolo. Ele só está te trazendo dor e sofrimento. Deixa ele aí à porta. Ele está te dando oportunidade para arrependimento. O que diz os versos seguintes? O verso de número 7, 8 e 9. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos, aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o som de suas asas era como o som de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Nossa, que difícil, não? Esses gafanhotos ganharam uma nova configuração, uma nova formatação. A gente achava que era só um gafanhoto com uma cauda de escorpião. Não, agora não. Agora tem dente de leão, tem cabelo de mulher, tem rosto humano, é uma espécie de cavalo de guerra. A gente não tem nem como nomear uma espécie dessa. Na verdade, a gente nem sabe o que é isso. Bom, isso daqui, para dizer a verdade, é caos. João ele fez uma mistura aqui. O exército romano, ele temia uma invasão.
Se havia alguma coisa que metia medo no Império Romano, era o medo da invasão. Era a última coisa que eles queriam. E João está dizendo que era exatamente isso que ia acontecer. O panteão romano, o Império Romano, eles seriam invadidos. Eles cairiam em uma cilada. E aí ele está lembrando aqui de uma passagem de Joel 1.6 e 7, 2.4 e 5, dizendo que o exército inimigo era tão numeroso que parecia um exército de gafanhoto com dente de leão, porque o seu apetite é voraz, um cavalo de guerra, porque eles estão prontos a combater, eles sabem o que querem, têm coroas na cabeça, eles serão vitoriosos. E a ilustração segue. Mas o mais importante aqui não é os pormenores do cabelo, do dente, do rosto. O mais importante para você perceber aqui é que é caos. Isso é um monstro. Isso está desfigurado. E é assim com a nossa idolatria. Os nossos deuses, eles são monstros. É caos, é desfigurado. Adora réptil, adora quadrúpede, adora animal feito, adora humano, adora qualquer coisa. Não é para ser. Adoração é algo que se entrega somente a Deus. O diabo passou a vida inteira tentando ser adorado. Mas a única coisa que ele conseguirá é ser idolatrado, porque a adoração é algo que só se consegue prestar a Deus pelo próprio atributo do seu ser. Ele é Deus, o resto não é. Ainda que esteja no lugar dele, é um lugar que não lhe pertence. O diabo não tem fidelidade a ninguém, mata os que são seus. Mata os seus próprios, mata os idólatras. Vale a pena você desperdiçar a sua vida em idolatria? Eu pergunto para você, idólatra, que está aqui essa manhã, vale a pena investir no seu Deus falso? Quanto tempo mais você vai alimentar esse teu Deus? Você pode até dizer que adora a Deus. Mas qual é a sua prática? Qual é a sua conduta? Qual é o seu comportamento? Se você for sincero e olhar para o teu dia a dia, você vai descobrir que o teu Deus é algo muito diferente daquele que merece adoração. É um ser que você criou, que está sendo idolatrado e que a gente chama de monstro, é caos. E você vai ser invadido. E você está caindo em uma cilada. O verso de número 10 mostra que é um bicho literal. Eles recebem uma ordem. Esses gafanhotos escorpiões, eles são adestrados. E eles picam aqueles que pertencem ao reino de Satanás. Qual é o nome do rei desses gafanhotos? Abaddon. Ou Apolion, Apolo. Tá? Nome do imperador. Deus está mostrando que Ele é poderoso para implodir. Deus é poderoso para derrotar de dentro para fora. É isso que Ele está mostrando que é. Referência ao imperador. Roma vai acabar consigo mesma. É o que João está dizendo. E no fim, a grande punição de Deus é deixar você ir para onde você quer ir. Você quer idolatria? Então beba dela. Você quer idolatrar um Deus falso? Então tome, é o que você vai ter. Eu vou te abandonar aos sentimentos mais perversos. Coisas que existem no seu coração que você nem sabia que existia, porque você se achava muito bom. Porque você não tinha uma visão equilibrada de si mesmo. A grande manifestação da soberania de Deus é que Ele deixa as coisas implodirem. Ele deixa as coisas seguirem o seu curso. Ele deixa o diabo acabar com o seu próprio reino, porque ele implode, ele é soberano, ele é Deus. Ele deixa os idólatras se afundarem em sua idolatria. E você tem que pedir graça e misericórdia para que Ele não faça o mesmo com você essa manhã. Para que Ele não faça o mesmo com você essa manhã. Qual é a conclusão que eu quero chegar com você? Primeiro,
Identifica o seu ídolo. Pastor, meu ídolo é um monstro, é horrível, é feio, eu não quero olhar para ele. Não importa. Identifique o seu ídolo. Admita que você é um idólatra de coração. Olhe para ele. Pastor, eu não quero olhar, que imagem horrível. Olhe para ele, você precisa olhar. O Deus que fere é o Deus que sara a ferida. Mas você precisa encarar o teu ídolo nos olhos. Quebre-o em oração no altar do Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos ídolos, quando nós paramos de idolatrar e desejamos adorar, nós precisamos quebrar os nossos ídolos no altar do Senhor. E isso se faz em oração. Eu te entrego meu filho, Senhor. Eu te entrego o meu relacionamento. Eu te entrego a minha posição. Eu te entrego o meu vício. Eu te entrego o meu celular. Eu te entrego a minha vida dupla. Eu te entrego os meus recursos. Eu te entrego a minha casa. Não importa qual seja o seu ídolo. Entregue-os nas mãos do Senhor para que Ele quebre. Terceiro, entenda que o diabo é que está por trás do teu ídolo. Quem estava orquestrando idólatras e deuses? Quem? O diabo. O diabo está por trás das entidades. O diabo está por trás das estátuas construídas por mãos humanas. O diabo está por trás de todo e qualquer tipo de idolatria. Ele sempre quis ficar no lugar de Deus e hoje ele está usando artifícios para isso. É o diabo. É o diabo se alimentando da sua idolatria. Que a dor da idolatria, que a dor de ter que servir esse Deus falso, te faça adorar o único e verdadeiro Deus. Se há alguma coisa que a tua idolatria pode te fazer de bom, é provar que você está errado, é provar que você precisa de arrependimento. Deus está deixando você sofrer, Deus está deixando você ficar com dor, causada por esse Deus de D minúsculo, para que você o abandone, te dando oportunidade para arrependimento. Oportunidade para arrependimento. A graça de Deus vem no pacote, vem no fato de que Ele não nos trata da mesma maneira que nós tratamos outros. Esses homens mataram o povo de Deus, esses homens assassinaram os mártires. E Deus lhes dá oportunidade para arrependimento, Deus não os matou. O diabo é falso e infiel, porém Deus é verdadeiro e é fiel. Acabe com a tua idolatria. Eu te convido a adorar o único e verdadeiro Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.